Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, o primeiro mês do ano já foi e agora entramos naquele período onde muita gente já gastou o que não podia, mas ainda tem que gastar com a volta às aulas. E detalhe, eu não vou nem entrar no mérito do carnaval. Por sinal, se o carnaval vai ser adiado e o ano só começa depois do carnaval, ferrou. Mas antes de continuar, já deixa o teu like aqui no vídeo para dar aquela força amiga e te inscreve também aqui no canal. E aciona o sininho das notificações para não perder as novidades. Como é o costume aqui desse quadro, vamos dar um panorama geral do cenário econômico mundial. O dólar ele veio caindo ao longo do mês de janeiro, ao passo que as commodities valorizaram. Mas os Estados Unidos esboçam segurar a inflação deles, uma vez que o Federal Reserve, que eu já expliquei em outros vídeos, é uma espécie de banco central, eles mantiveram a taxa de juros, mas já divulgaram que devem aumentar a taxa no curto prazo, algo que não acontece desde o final de 2018. E é interessante esse cenário, pois apesar da taxa de desemprego americana ter caído, a inflação está elevada para o padrão deles, justamente pelo desequilíbrio entre oferta e demanda. Mas convém mencionar que essa política de aumento de juros pode acabar tendo um efeito contrário, podendo assim aumentar a inflação americana e resultando em um impacto nas commodities que por sua vez pode, ou no caso, pode não, respinga aqui no Brasil. Uma situação que vem recebendo os holofotes é a crise que está ocorrendo entre os Estados Unidos e Europa contra a Rússia com relação à Ucrânia. Esse cenário meio que faz todo mundo esquecer a situação de Taiwan e China, que, no caso, dependendo da postura do presidente chinês, ele pode aproveitar o momento para fazer uma loucura ou para realmente deixar os ânimos baixarem nessa relação. Não que isso signifique que a China não tentará em algum momento futuro essa tomada à força de Taiwan, mas pelo menos acalmaria essa especulação, pelo menos no curto prazo, sobre esse assunto, pois querendo ou não é algo que impacta muito o mercado de semicondutores. Mas voltando ao cenário da crise Ucrânia e Rússia, um ponto a se ter atenção é que se ocorrer uma escalada na crise, não preciso dizer que a prioridade da produção de componentes eletrônicos irá para os militares. Apesar de que pelo andar da carruagem parecem mais dois cães latindo, um de cada lado de um muro bem espesso separando. Falando um pouco sobre criptos, a galera gamer está comemorando a queda das criptos. Mas a verdade é que os ataques que as criptos vêm sofrendo, aliadas ao fato que muita gente, no caso, está buscando outras oportunidades financeiras no próprio metaverso com os NFTs, e detalhe, um outro detalhe também que está ocorrendo essa fuga dos investidores das criptos, é principalmente as elevações das taxas de juros. Mas aí o pessoal pergunta, tá, mas qual é a relação do aumento da taxa de juros com as criptos? O que acontece? Com esse aumento das taxas de juros, os títulos públicos se tornam mais interessantes. Esses títulos públicos do Tesouro, em uma explicação bem simplificada, é como se você emprestasse dinheiro ao país. E a situação é que muitos investidores já realizaram seus lucros nas criptos, ou seja, compraram na baixa ocorrida lá entre maio e julho do ano passado e venderam recentemente. Então, a verdade é que esse pessoal está esperando cair novamente para então voltar a comprar e, consequentemente, valorizar. É difícil estimar, pois as criptos são muito voláteis, mas talvez tenhamos uma calmaria até a metade do ano. Agora vamos falar de hardware e vamos começar pelos monitores. Na virada do ano, eles subiram de preço e infelizmente seguem subindo. Realmente, o momento está bem desfavorável para quem deseja trocar de monitor. Sobre os gabinetes, está sendo um bom momento para comprar modelos mais elaborados e caros, pois diversos desses modelos baixaram de preço. Entretanto, alguns modelos queridinhos, mais custo-benefício, andaram subindo de preço. A minha recomendação é, se você procura um modelo sofisticado, o momento pode ser agora. Já falando de fontes, elas subiram um pouco agora no decorrer de janeiro, pois é. E é bom ficar atento com o hype que vem sendo gerado de que vai ser necessário ter uma super fonte para poder lidar com os hardwares futuros. Sobre as memórias RAM, apesar do aumento ocorrido no final do ano,
Agora em janeiro agora nessa virada de janeiro para fevereiro, surgiram muitos modelos até 3.200 MHz com preços muito interessantes. Então, acho que é um bom momento para aproveitar para fazer aquele upgrade de RAM agora. Falando de processadores, pelo lado da Intel, a 12ª geração na linha não K está com valores muito convidativos. E os preços estão bem próximos dos processadores de 11ª, 10ª e até mesmo da 9ª geração. Então assim, pessoal, nesse contexto Intel, o que deve ser evitado mesmo são os processadores de 9ª geração. Já pelo lado da AMD, os processadores aumentaram de preço. Pois é, e isso tem uma explicação que eu vou falar agora nas placas-mãe. Falando agora das placas-mãe, estamos em uma situação que, apesar dos preços convidativos dos processadores não K, da 12ª geração da Intel, as placas para esses processadores estão muito caras. Uma simples H610 está acima dos R$800, colando em R$1.000 praticamente. Então, em termos de custo-benefício, é mais vantagem montar um kit de 10ª ou 11ª geração. E isso explica o aumento dos processadores da AMD, pois se por um lado os processadores não estão tão caros, as placas-mãe Intel estão. E na AMD acabamos vendo o inverso. Exatamente. De qualquer modo, as B450 seguem sendo o melhor custo-benefício para os Ryzens. Já as X570 decolaram que nem foguete nos preços. Falando de armazenamento, os SSDs de 1TB subiram, mas os de 512 GB ainda é possível se encontrar em alguma promoção. Mas infelizmente a tendência é de aumento. Deve ficar difícil encontrar SSDs de 1TB por um preço, vamos dizer assim, justo. Os HDs de 13 e 4TB podem ser uma boa oportunidade com relação a custo-capacidade. E agora chegamos no momento mais esperado do vídeo, que são as GPUs. E como é que elas ficam agora em fevereiro? Pois é, tivemos a chegada em janeiro das RX 6500 XT e das RTX 3050, como sendo as placas do povo. Na verdade, muitas dessas placas estão em pré-venda e serão entregues agora em fevereiro ou até mesmo em março. A verdade é que elas vieram algumas com os preços bem convidativos, mas como eu mencionei, não podemos esquecer a questão da pré-venda. Eu realmente não acredito numa queda de preços agora, e a queda que ocorreu lá fora, que está sendo amplamente divulgada, o pessoal está falando, nossa, as GPUs baixaram de preços lá no exterior, essa queda, ela é muito tímida, assim, ó, é absurdamente tímida. O que estão fazendo é sensacionalismo. Então, assim, ó, é cedo dizer que agora vai de fato cair os preços das GPUs, pois, querendo ou não, nem para a Nvidia e nem para a AMD é interessante inundar o mercado, sem antes avaliar a oferta e a procura, com agora o possível recuo da mineração nos próximos meses. Mas falando aqui do Brasil, esse mês pode ser uma boa opção para se pegar uma placa de vídeo em promoção, então fique atento a RX 6600, 6600 XT, RTX 2060 de 6 GB, RTX 3060 Ti e 3070, pois são modelos com um bom potencial de se pegar em uma boa oferta relâmpago. E tem uma coisa que é preciso ter em mente, enquanto os preços das 1050 Ti estiverem na casa dos R$ 1.600 e das GTX 1650 a R$ 2.000, não tem como a RTX 3050 começar em 2.500 quando passar o período da pré-venda. Ainda mais com a poderosa GT 1010, sim, 1010, sendo vendida lá fora por $70. De uma maneira geral, o recente aumento promovido de 20% pela TSMC não vai facilitar as coisas para quem quer uma CPU ou uma GPU nova. Ou seja, quem quer aguardar linhas em 4, não dá para querer se iludir que ela vai chegar com preços interessantes. E isso reflete também nas placas de vídeo, pois tanto a AMD quanto a Nvidia não têm interesse, como mencionei antes, em inundar o mercado, uma vez que teremos uma nova geração de placas nesse ano e para ambas é mais vantajoso esse novo patamar de preços, que é muito mais lucrativo, já que o mercado de desktops, você querendo ou não, ele está em declínio. De qualquer forma, fevereiro, por ser um mês historicamente fraco para o comércio aqui no Brasil, pode ser uma boa oportunidade para se comprar placas-mãe e processadores de gerações anteriores, assim como também SSDs de menor capacidade, memórias DDR4 de frequência até 3200
e gabinetes top de linha, sem falar também em periféricos em geral, como fones de ouvido, teclados, mouses, enfim. Mas e aí? Me conta aqui nos comentários, vai conseguir ou pretende comprar algo agora em fevereiro? Ou a lista do material escolar acabou com a sua brincadeira? Fala aí! Mas então, pessoal, por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!